noite, cumprimento-vos com a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres por mais uma segunda-feira que nos concede o Senhor, onde nos reunimos a fim de estudar e aprender um pouco mais e crescer também um pouco mais no conhecimento da sua santa palavra. Irmãos, antes de dar início à minha exposição bíblica dessa noite, eu gostaria de pedir uma licença aos irmãos para que eu possa aqui, em não mais do que 4 ou 5 minutos, poder falar sobre o nosso curso teológico. Todos esses dias eu não tenho falado, nos dias de culto, porém são muitos irmãos que nos perguntam, e a gente está respondendo na medida do possível a todos, ali no WhatsApp, etc., e eu penso que, de repente, explicando aqui, a gente consegue atingir, basicamente, todos aqueles que têm interesse, talvez alguma dúvida concernente ao nosso curso. A partir do dia 5 de fevereiro, portanto, daqui a 15 dias, quarta-feira, 5 de fevereiro, nós teremos início às nossas aulas desta feita do nosso curso médio em teologia. A duração do curso médio é de aproximadamente 1 ano, são 10 disciplinas, dentre elas teologia da vida cristã, teologia ministerial, dispensações bíblicas, família cristã, teologia exegética, enfim, uma gama de disciplinas que perfazem aí o curso médio. Este curso, a priori, ele é destinado exclusivamente àqueles que já têm a formação no curso básico, não necessariamente pela instituição Escola Teológica Shema. Se você já fez o curso básico, no IBAD, na ETAD, no CETADEB, no Daniel Berg, uma outra instituição de ensino teológico, você já fez o curso básico, você pode fazer conosco o curso médio, não tem nenhuma contraindicação, né? Vamos dizer assim, não tem nenhum problema. Porém, se não tem o curso básico, nós sugerimos, temos feito essa sugestão, que aguardem uma nova turma de curso básico para fazer, a princípio, o básico e depois o médio. Temos alguns irmãos que, apesar de não terem um curso básico, têm insistido, eu não quero ficar de fora, estou muito animado, motivado, esperar por mais um ano. Então, a esses irmãos que têm feito essa força, esse desejo para não ficar de fora, nós estamos explicando que nós não podemos conceder ao final de um ano o certificado de curso médio para quem ainda não fez o curso básico. Todavia, se quiserem fazer o médio, comprometendo-se a, na sequência, fazer o básico, para aí, então, depois de concluída toda a grade, receber os certificados, compreendendo que assim é o correto e assim, então, aceitando, nós, então, abrimos essas exceções. Todavia, uma vez mais, reforçamos. O ideal mesmo é começar lá do básico e ir até o médio. Então, essa informação, 5 de fevereiro inicia, são 10 disciplinas, o valor por disciplina é R$80. Quem desejar, pode nos procurar, a minha esposa, a missionária Natália, o operador de Jaels, que sempre nos ajuda, alguns irmãos que estão aí nos ajudando. Amém? Amém, irmãos? Amém. Amém, que bom. Pois bem, vamos ler a passagem bíblica para essa noite. Eu vou pedir o Yuri para projetar aí, usando, para nós lermos juntos na versão, eu vou usar dessa vez a versão King James atualizada, Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo de número 16. Depois da leitura, eu faço uma breve recapitulação do que já vimos nas 2 segundas-feiras anteriores, e aí então nós seguimos do ponto em que paramos para falar do assunto propriamente dessa noite, que será o fruto do Espírito. Então, Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 16. Consegue colocar, não? Está travando aí? Então a gente lê, vamos lá, aqui na versão revista corrigida mesmo. Eu estou com ela aqui, ia fazer uso da King James, depois se conseguir voltar, mas vamos nos colocar sobre os pés, então, alguns irmãos estão sobre os pés. Capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne.
porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Pode se assentar, irmãos. Obrigado por nos acompanhar na leitura. Uma breve recapitulação. Nós louvamos a Deus, estamos gratos a Deus pelo desejo manifestado da igreja em geral, isto posto pela presença que tem se demonstrado a cada segunda-feira, o desejo de se aprofundar exatamente naquilo que a Bíblia tem a dizer acerca da conduta do cristão que o céu de nós espera. Não, nós não estamos nos reunindo atrás de, perdão da expressão, oba-oba, receba, tome posse, pega aí, olha aí. Nós estamos aqui interessados em entender o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia diz, sobre qual é a conduta que nós, enquanto cristãos, devemos tomar, devemos ter, a fim de glorificar a Deus no tocante à nossa peregrinação terrena. Eu entendo que esta é a motivação que tem nos trazido a cada segunda-feira aqui. Queremos servir a Deus melhor, com mais qualidade. Queremos ser cristãos bíblicos. Queremos entender qual é a proposta da Bíblia para a nossa vida e tomar posse daquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Colocar em prática e glorificar a Deus com a nossa vida. Portanto, minha nota de louvor aqui. Eu louvo a Deus pela presença dos irmãos que têm entendido a importância deste conhecimento e têm estado aqui a cada segunda-feira. Na primeira segunda-feira, nós, introduzindo este assunto, nós esclarecemos pela Bíblia, ou relembramos os irmãos, que originalmente Deus criara o homem bom, perfeito, sem a mácula do pecado, e o colocara no jardim com o propósito de frutificar. E essa frutificação nada mais seria do que a reprodução do caráter de Deus que fora posto no homem no ato da sua criação original. Deus, quando criou o homem, todos nós sabemos, o texto diz que assim o fez conforme a sua imagem e semelhança. Portanto, a impressão de Deus fora colocada no homem, e ao homem foi dado a ordem de multiplicar, frutificar. Esses frutos, naturalmente, seriam a reprodução do caráter de Deus. Uma vez que o homem peca, o pecado sendo uma realidade na história humana, não permite mais que o homem reproduza a imagem de Deus, o caráter, a essência, a natureza e automaticamente as virtudes de Deus, porque o pecado contaminou toda a essência humana, toda a natureza humana. É como nós estamos tratando aqui figurativamente como uma árvore que dá frutos, agora eu uso o termo no plural, para usar essa alegoria,
Se esta árvore for degenerada na sua raiz, na sua origem, e toda a sua seiva estiver degenerada e passando, portanto, esse alimento degenerado pelo caule, pelos galhos até chegar ao fruto, o fruto naturalmente será degenerado, porque há uma degeneração na raiz, há uma contaminação na raiz. Essa é a realidade do homem pós-pecado. Ele não consegue produzir absolutamente nada que glorifique a Deus. Isto é uma verdade que todos nós devemos admitir o mais rápido possível. Qualquer pessoa que tente fazer o melhor. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que a justiça humana, o máximo que vai conseguir atingir, Deus chama de trapo de imundícia. Não presta, não serve. Porque na origem já está corrompida, está degenerada. Por essa razão, faz-se então necessário a regeneração, que é o tema da nossa conferência. E esta regeneração também não é obra humana. O homem não tem a capacidade de se autorregenerar. O homem não consegue consertar o dano que ele mesmo criou quando ele aceita a proposta da serpente, a personificação de Satanás, e cede ao pecado. O homem não consegue consertar esse problema que ele criou. Deus não criou o problema, mas por sua bondade, graça e misericórdia, vai consertar o problema que ele não criou, dando-nos então a possibilidade da regeneração, que é o novo nascimento. Um nascimento que não é mais da carne, um nascimento que não tem a ver com o natural, com o terreno. Como disse Jesus a Nicodemos, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, sim, este é espírito, espiritual. Esse agora tem condições de fazer a obra de Deus, glorificar a Deus, frutificar para Deus, enfim, porque ele agora foi regenerado, foi restaurado, como obra miraculosa do Espírito Santo. E o milagre é tão grande que a Bíblia é enfática em dizer que o maior de todos os milagres, não é cego ver, não é surdo ouvir, não é paralítico andar, e nem tampouco morto ressuscitar. Mas a Bíblia diz que o maior de todos os milagres é o homem ser regenerado. É a regeneração, a salvação de um homem que estava perdido, que estava totalmente preso, aprisionado, escravizado pelo pecado, e agora liberto pelo poder do Espírito Santo, pode servir a Deus e viver uma vida que glorifique a Deus. O homem escravizado pelo pecado, o assunto da semana passada, nós então tratamos aqui de uma lista de aproximadamente 17 itens, 16, o 17º, as coisas semelhantes a estas. Estas aqui são as chamadas obras da carne. Apenas lembrando, você consegue agora colocar? Coloca então, por favor, eu gostaria da tradução King James, porque algumas palavras que na versão revista corrigida são um pouco complicadas para nós, no português atual. Na versão King James, ela está um pouco mais fácil da gente compreender. Então, vai ser o 5:19, capítulo 5:19. Está lá, ora, as obras da carne são manifestas, que eu preciso ver, as quais são, olha a lista. Primeira, isso é o que a carne produz. A carne só consegue produzir o quê? Imoralidade sexual, isso é obra da carne. Impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, não é? Dissensões, fazer divisões, não é? Facções e inveja, embriaguez. Olha que interessante, aquela palavra ali que na revista corrigida a gente lê aqui como glutonaria, e tem gente que fica tão assustado, glutonaria, já na versão King James o termo é orgias, porque na verdade no original diz respeito a festas regadas à comida e à bebida e automaticamente também a esse tipo de imoralidade sexual. Então, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, apesar de elencar uma lista com 16 itens terribilíssimos, obras da carne, mas ele consegue olhar lá na frente, como quem diz assim, olha,
Eu sei que a carne ela é tão inventiva, ela é tão criativa para o mal, que é capaz de produzir outras coisas que eu não consigo listar. Então, para abarcar já tudo aquilo que pode ser inventado pela carne futuramente, então já vou aqui acrescentar coisas semelhantes a essas. Como está ali, algo que se pareça com isso. Aí já vai, engloba, né, bem mais assim. Contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que praticam esse tipo de coisa, a Bíblia é categórica, inequívoca, enfática em afirmar, não herdarão o reino de Deus. Então, quem está na prática dessas obras, obras da carne, eu friso bem aqui, obras da carne, qualquer um de nós, irmãos, podemos produzir qualquer uma dessas obras, que são obras produzidas pela natureza humana, pela carne. Estou dizendo como possibilidade, não estou dizendo que você deve fazer, que você pode fazer como algo que é lícito. Estou dizendo como possibilidade. Qualquer um de nós, se der vazão à carne, podemos praticar qualquer uma daquelas obras. Isso é uma realidade. A natureza caída gosta de tudo aquilo ali. Quando a gente fala carne, estamos falando da natureza humana caída, ela se alimenta de tudo aquilo ali. Aquilo ali satisfaz, são gratificações para a carne busca, a carne se atém, isso aí diverte a carne, alimenta a carne, dá alegria à carne. Mas quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. A lista que se segue, aí o próximo, 22... Aí nós entramos, então, numa outra lista. Entretanto, porém, todavia, não obstante, aí nós temos a expressão singularizada. O fruto do Espírito é. Temos 9 virtudes deste fruto que é singular. Amor, a primeira virtude, alegria, o gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, e aí no próximo versículo encerra a lista, mansidão e temperança ou domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Volta o versículo 22, por favor, Yuri. Então, entenda bem, a Bíblia, o grego original, se você estudar o original, não está errado, é fruto mesmo, é singular mesmo. Quando se trata das obras da carne, a expressão é pluralizada, as obras, e são 16 e tem o 17, as coisas semelhantes a essa. Quando se trata do fruto, é singular, embora nós tenhamos ali evidenciado 9 virtudes. Mas por que não são frutos? E por que se tratando da carne são obras? Preste bem atenção, existem várias formas de explicar, mas eu vou ser aqui mais conciso e objetivo em dizer o seguinte: quando se trata da obra da carne, ou das obras da carne, é como se fosse um cardápio que a carne oferece a qualquer de nós, e, naturalmente, nem todos são inclinados às 16 obras. Mas alguém seja inclinado para a libertinagem, alguém seja inclinado para a inveja, outro para a dissensão, um outro para a imoralidade, o outro para a perversidade, e assim sucessivamente. Se alguém for praticante de qualquer dessas obras, daquela lista, não precisa ser de todas, basta ser de uma, qualquer delas. Qualquer que pratica, não herdará o reino. A carne, ela fornece, ou ela oferece, ela apresenta um cardápio, são bandejas, como nós dizemos no nosso evangeliquez, são bandejas que a carne oferece. Ela vem, você quer perversidade, você quer imoralidade, você quer libertinagem, você quer devassidão, você quer orgia, você quer dissensão, você quer contenda, o que você quiser, a carne oferece. Quando se trata do Espírito, não temos opção como assim, eu quero o amor, mas não quero a alegria, ou eu quero a alegria do Espírito, mas não quero a benignidade, ou eu quero a benignidade, mas não quero a fidelidade, eu quero a fidelidade, mas eu abro mão do domínio próprio. Quando o Espírito se apossa da vida da pessoa, com o Espírito é o seguinte, ou tudo ou nada. Você não pode optar por um deles, uma das virtudes, e dizer que, quando se trata de bondade é comigo, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa benigna, mas só que eu não tenho domínio próprio. O Espírito Santo, ele não tem um cardápio onde você escolhe o que quer e rejeita o que não quer.
Ou você se submete completamente a Ele, permite que Ele gere todas as virtudes do seu fruto, ou Ele não vai negociar com você. Vamos lá, 5-4, você produz 5 e 4? Não, não. O Espírito Santo não tem esse tipo de negociação. Ou tudo, irmã Eva, não é? Ou nada. Ou Ele domina e produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, ou Ele não produz nada. Nós não podemos negociar quando se trata do fruto. É por isso que nós temos várias analogias, e eu vou, agora sim, peço que vá lá aos slides que vou utilizar, nós vamos explicar o que significa, então, o fruto, né, o conceito. Irmãos, eu tenho sido grato aqui pela paciência dos irmãos, eu estou trazendo aqui essas informações, mas é importante demais, irmãos, a gente aprender e entender para depois corretamente, então, poder praticar. Vai lá na frente, deve estar lá pelo slide de número 80. Irmãos, ó, já passei aqui tanto... Isso, pode ir bem, está lá pelo slide 80. Vai aparecer de novo a imagem ali do cacho de uva, bem lá na frente. Aí, a partir dali, nós vamos começar a apresentar o conceito do que é o fruto, do que na prática isso significa, qual a implicação teológica e bíblica do fruto, e aí, então, nós vamos começar a falar um por um dessas virtudes, trazer aqui os seus originais e a gente entender também as suas respectivas aplicações. Está se aproximando. Aí. O próximo, pode passar o próximo slide. Clica mais uma vez. Aí está o fruto do Espírito. O que é, então? São um conjunto de virtudes morais e espirituais amadurecidas pelo Espírito Santo na vida do crente, como resultado de uma permanente comunhão com Cristo. Preste atenção, assim, para ser didático, contar com a participação dos irmãos, que é uma didática que ajuda a gente a guardar e não esquecer. Quando a gente fala da carne, a gente fala as obras da carne, e ali a carne a gente sabe que está se referindo à nossa natureza caída, carnal, corrupta. É essa a significação de carne que aparece ali no texto. Quando fala-se do fruto do Espírito, aí está com E maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo gerando este fruto em nós. Então, as obras são de quem? São da carne, você vai responder. As obras são de quem? Mais uma vez, nem todos falaram. As obras são de quem? E o fruto é de quem? Ou seja, você não precisa da ajuda de ninguém para produzir as obras da carne. Porque você já tem a natureza caída aí, que se você deixar por conta dela, ela vai produzir todas essas obras. Você não precisa de ajuda para produzir a obra da carne. É aquela história. O que eu preciso fazer para ir para o inferno? Qual é a resposta? Não precisa fazer nada. Não precisa fazer absolutamente nada. A pessoa já nasce no caminho do inferno, infelizmente. Se usar essa teoria de deixar a vida, né, te conduzir da maneira que a sua carne for te guiando e atendendo os seus desejos, seus apetites, enfim, você já está no caminho. A pessoa, né, não vou usar você, a pessoa já está no caminho do inferno. Agora, se a pessoa quiser mudar a trajetória, aí ela vai sair de um caminho e vai para o outro. Ela está exatamente na contramão. Se ela está indo para o inferno, obviamente não está indo para o céu. Se ela quer deixar de caminhar em direção ao inferno para passar a caminhar em direção ao céu, ela precisa fazer uma conversão. Que é o que a gente faz na estrada quando a gente está seguindo do sul para o norte, mas na verdade queria ir do norte para o sul. A gente fica procurando um retorno para fazer a conversão. Você está indo no sentido errado. Precisa encontrar o mais rápido possível um retorno para você parar de avançar no caminho do erro e começar a seguir no caminho certo que você deseja ir. Então é exatamente, se você deixar o carro da sua vida e a carne governar, ela te leva para o inferno. Mas se você quiser ir para o céu, você tem que tirar a carne do controle, ou do comando, ou do volante da sua vida. Tem que dizer, carne, solta esse volante, você não vai mais controlar, você não vai mais dominar, você não vai mais conduzir, você não vai mais guiar. Então quem vai controlar esse carro que é a minha e a sua vida? Agora que a carne não está mais no comando. Você vai deixar o carro desgovernado? Não. Você vai dizer, Espírito de Deus, conduz agora a minha vida. Agora tu estás no controle, agora tu estás na direção. Para onde me levar? Eu irei, para onde me conduzires eu irei. O Espírito
Espírito está no controle. Só assim nós podemos gerar o fruto do Espírito, se ele estiver no controle. Eu no controle, não tem como gerar fruto do Espírito. É obra da carne. O Espírito no controle, não tem como gerar obra da carne. É fruto do Espírito. Então, essas virtudes, as 9 que nós lemos ali, é exatamente esse conjunto das virtudes morais e espirituais. A gente falou lá na primeira segunda-feira dessa série, que quando Deus criou o homem, colocou a imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança é o conjunto de virtudes morais de Deus impressa no homem. Bondade, fidelidade, amor, santidade, etc, etc. O pecado não permite que o homem reproduza essa essência de Deus, essas virtudes, ou essas facetas do caráter de Deus. Agora, quando nós somos regenerados pelo Espírito, pois a regeneração também não é uma obra humana, é um milagre sobrenatural realizado pelo Espírito. Quando nós somos regenerados pelo Espírito, o Espírito então começa a produzir esse conjunto de virtudes morais. Ele vai amadurecendo, porque é fruto. Fruto não é assim, eu entrego a minha vida para Jesus e amanhã o fruto aparece. É como uma árvore, né? O fruto demora um pouco para ser produzido. Tem que ser trabalhado, tem que ser cuidado, tem que ser cultivado. A gente vai falar sobre isso. Então, é processo. O Espírito Santo, então, vai gerando na vida do crente exatamente como resultado da intimidade, do relacionamento, da comunhão do crente com Deus. O slide seguinte, eu estou com... Deixa eu ver se eu consigo, passar por aqui. É muita informação, irmãos? Eu nem liguei aqui o negócio ainda também. Ou liguei? Pronto. O fruto do Espírito é a essência de Deus em nós. Estou trazendo esses conceitos para os irmãos gravarem, anotarem. Se quiser, o vídeo fica disponibilizado depois para voltar a consultar, Mandamos aqui saudação àqueles que nos acompanham pela live também. Então, é a essência de Deus em nós. É a expressão visível do caráter, cortou ali, de Deus. São as pessoas vendo Deus em nós. As pessoas não veem Deus em nós quando nós manifestamos, por exemplo, os dons. Tem muita gente que acha que os dons são revelação de Deus em nós. Os dons é aquilo que Deus faz através de nós. O dom lida com obras. O dom lida com práticas. O fruto fala exatamente da essência. Fala do ser. Uma coisa é o fazer, outra coisa é o ser. Irmãos, ninguém que usando aqui essa expressão para a essência, que foi mudado na essência, lá no cerne, lá no seu interior, como obra do Espírito Santo, restaurando espírito, alma e corpo, a tricotomia humana. Ninguém que foi mudado, restaurado pelo Espírito lá na essência, terá as portas do céu fechadas para ele. Mas tem muita gente se enganando, achando que comprará a salvação com obras, com aquilo que ele faz para Deus. Ele está achando que isso vai dar a ele o direito do céu. Por isso que a Bíblia diz que muitos se apresentarão naquele dia, e você pode olhar o final de Mateus capítulo 7, não diz alguns, não diz poucos, mas diz muitos, me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não fizemos. Eu tenho direito ao céu, eu fiz. Eu trabalhei, eu agi, eu me dediquei. Ele está querendo dizer que o passaporte para a salvação dele são as obras. Jesus diz assim, eu nunca te conheci. Nós não tínhamos relacionamento, não sei quem é você. A expressão que Jesus usa é não te conheci. Para não conhecer não houve intimidade, não houve relacionamento, não houve comunhão. Você trabalhou, mas eu nem sei quem era você. Então, o fruto revela o caráter, a essência, a natureza de Deus. As pessoas conseguem ver Deus em nós quando nós revelamos, através da nossa conduta, da nossa vida, o caráter de Deus. O amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, etc. Então, cultivar o fruto do Espírito é um convite para uma transformação profunda. Irmãos, ninguém que produz o fruto do Espírito, eu vou até melhorar a frase, não é ninguém de nós consegue produzir, eu vou dizer, ninguém que permite que o Espírito
Espírito nele produza o seu fruto. Nenhuma pessoa que está nesse nível de comunhão, de intimidade e relacionamento, a ponto de permitir que o Espírito gere na vida dele o seu fruto, ninguém que está nessa condição deixou de experimentar uma transformação radical e profunda. Ele já está nesse nível, onde ele deixa que o Espírito domine o mais íntimo interior, e a partir dali gere a sua própria essência, o seu próprio caráter, a sua identidade, o seu ser. Tem muita gente que faz muita coisa aí, entre aspas, para Deus, mas está na superfície do relacionamento com o Espírito. Não deixa o Espírito Santo tocar em determinadas áreas da sua vida, modificar, constranger, arrancar o que tem que ser arrancado, colocar o que tem que ser colocado. Ele só quer trabalhar, como uma forma de suavizar a sua consciência, que não quer permitir o Espírito tratar áreas da sua vida que ele sabe que precisa ser tratada. E ele quer mascarar exatamente isso com as obras. Aí você conversa com ele sobre a essência, e aí como você, essência, está em Deus? Como é? Não, eu faço isso, eu fiz isso, eu fui ali, eu fui, voltei. Você pergunta do que ele é, ele fala do que faz. A gente confunde. Até no meio secular, às vezes as pessoas perdem a sua própria identidade por conta do que faz. Eu sou engenheiro, vai usar as diversas profissões, advogado, médico. Ela confunde a sua profissão com quem ela é, às vezes até esquece de quem ela é. São coisas distintas. O Espírito está preocupado, primeiro, sobretudo, com o que somos em Deus, para depois, então, o que fazemos para Deus. Cultivar o fruto do Espírito é um convite para uma transformação profunda. Para isso, é preciso fazer o quê, irmãos? Se render ao Espírito Santo e, que mais? Refletir o caráter de Cristo. Quem anda no Espírito não necessita satisfazer a concupiscência da carne. Carne e Espírito são dois extremos existentes em nós. E não se engane. Já tem 1 ano de crente, continua carne e espírito lutando aí. Já tem 10 anos de crente, carne e espírito lutando. Já tem 50 anos de crente. Eu acho que com 50 anos a carne desistiu de lutar. Vai? Será? Só no arrebatamento, irmão, quando o corruptível se revestir de incorruptibilidade, o mortal de imortalidade. Você resolver ser 70 anos fiel e dar bobeira para a carne e um dia ela estraga os 70 anos todo que você viveu para Deus. Mentira ou verdade? É verdade. Quem anda no Espírito não necessita satisfazer a concupiscência da carne. Carne e Espírito são dois extremos existentes em nós. Satisfazer a carne significa egoísmo. É o que eu desejo, é o que eu quero, é o que me alegra, é o que me satisfaz, é o que me dá prazer, é o que me realiza. São desejos da carne. Desejo de aparecer, de estar em evidência, de notoriedade, de fama, de holofote. São coisas inerentes à carne, não tem nada a ver com o Espírito. Brigas, desavenças, dissensões. É por isso que o apóstolo vai terminar exatamente o capítulo 5, ele diz assim, agora... Irmão, isso aqui é para ver de longe, tá? Para ver de perto, esse aqui ainda funciona um pouco. Muito não, mas um pouco. Ele termina o capítulo 25 dizendo assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O último versículo. Não sejamos cobiçosos de vanglórias. Olha aí. Cobiça pela glória que é vã, passageira, efêmera, vazia. São as glórias desse mundo. São os holofotes desse mundo, os confetes desse mundo. Tem gente cobiçando isso, buscando, lutando, matando e morrendo, perseguindo, difamando, indo aí para a rede social, tentar puxar tapete de para ver se entra no lugar. Ele está em busca de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Quem está nessa esfera de ação, irmão, está operando, evidentemente, na carne. O Espírito não busca essas coisas. O Espírito não busca evidência, holofote. O Espírito só busca a glorificação do Senhor Jesus Cristo.
O Senhor Jesus foi enviado a essa terra para glorificar a Deus, o Pai. E quando ele sobe, ascende aos céus, ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem com a função de glorificar o Filho. O Filho veio para glorificar o Pai, o Espírito veio para glorificar o Filho. Quando o Pai enviou o Filho, estudamos ontem na Escola Bíblica Dominical o mistério da encarnação. O Pai preparou, preste bem atenção nisso, isso é um mistério muito tremendo e lindo, maravilhoso. Quando o Pai envia o Filho, o Pai prepara um corpo para o Filho habitar nesse corpo. É o mistério da encarnação. O Filho habita nesse corpo, e nesse corpo por 33 anos ele glorifica o Pai, e depois de morto e ressuscitado, ascende ao céu com este corpo recebido, agora glorificado. E agora o Filho vai enviar o Espírito, mas tal qual o Pai preparou um corpo para o Filho preparou um corpo para o Espírito. Quem é o corpo do Espírito? Se ele habita em você, você é o corpo que foi preparado por Jesus. Jesus apontou, aquele ali eu comprei com meu sangue, aquele ali eu lavei, pode habitar ali, aquele ali é comprado, aquele ali é lavado, aquele ali é redimido, aquele ali é resgatado, pode morar lá, pode habitar lá, é a casa que eu preparei, é o corpo que eu preparei, mora dentro dele. Quem é comprado, lavado e remido, está sentindo aí a presença dele, porque você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Só que quando o Pai preparou um corpo para o Filho não era um hóspede nesse corpo preparado. Usando aqui a analogia que usei há pouco do carro, o Filho não era um carona nesse corpo. Ele não era, preste atenção, ele não era residente, ele era presidente. E quando o Filho prepara um corpo para o Espírito é enviado para habitar esse corpo, ele não quer ser um mero hóspede no seu corpo, no meu corpo. Ele não quer ser um mero residente. Ele quer ser presidente. Ele quer estar no comando. Ele quer estar na direção. Ele quer estar na condução. Ele quer deliberar todas as suas decisões, das mais simples às mais complexas, as que dizem respeito às coisas do cotidiano. Aí você diz, é tão simplório, mas chama o Espírito para participar, você vai ver se ele não vai se alegrar em participar. Você vai perguntar até a cor do sapato, daqui a pouco você vai entrar, eu vou com esse ou com esse. Você pode entrar nessa dimensão de querer que o Espírito participe de tudo na sua vida. Ele vai se alegrar em saber que ele tem um domínio de tudo. Você entregou a sua vida para ele, o seu desejo para ele, a sua vontade para ele. A sua vida não é mais sua, mas como o apóstolo Paulo você pode dizer, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, e quem vive é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo, não vivo para me satisfazer, presbítero Silas, não é para me agradar, é para glorificar o Pai que enviou o Filho para me comprar. A vida que eu vivo é para a glória dele. Só quem pode, irmãos, gerar em nós um estilo de vida que glorifique a Deus é o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que com ele é tudo ou nada. Não tem 50%, 70%, 90%, 99%, 99,9%. Tudo ou nada. Quem anda no Espírito não precisa satisfazer a carne. Satisfazer a carne é egoísmo. É isso aqui, ó, vanglória, invejas, dissensões, para satisfazer, né? E aí, irmão, se a gente fosse entrar nos pormenores, é constrangedor depois de tanto tempo ter que falar, e crente ainda com tantos anos de crente, 20, 30, 40, fica bicudo, porque o nome não apareceu, não foi citado, porque na hora do agradecimento o pastor esqueceu de falar o nome dele, aí fica lá 1 mês, 2 meses sem aparecer na igreja, falou o nome do fulano, não falou o meu, deu oportunidade para ele, não deu para mim. Isso é coisa da carne. Isso é coisa da carne. Próximo slide, deixa que eu passo, né? Fato interessante é que a Bíblia fala do fruto do Espírito, e como eu já disse, não dos frutos. Uma macieira pode produzir muitas maçãs, mas todas vêm da mesma árvore. Semelhantemente, o Espírito Santo é a origem de todo fruto em nossa vida. Em termos mais simples, podemos dizer assim, precisamos que o Espírito Santo
traga fruto em nossa vida, porque não podemos nos tornar parecidos com Jesus, como? Não tem como. Parecido com Jesus, Jesus viveu aqui na plenitude do Espírito Santo. Jesus viveu aqui debaixo da unção do Espírito Santo. No dia do seu batismo, o Espírito desceu sobre ele, em forma corpórea como uma pomba, e o Espírito, o ato próximo do Espírito, depois desse episódio marcante, foi pegar Jesus e conduzi-lo para onde? E aí, você vai deixar o Espírito conduzir a sua vida? Para provar que eu estou no comando, não precisava provar, mas para provar. Primeira atitude, para mostrar que o filho não é privilegiado em nada, meu primeiro ato, conduzi-lo para o deserto, ficar lá 40 dias, só tentação. Tentado 40 dias. Aquelas 3 últimas tentações registradas é o episódio final dos 40 dias. Mas os evangelistas, quando você lê as informações conjugadas, deixam claro que durante os 40 dias ele foi tentado, todos eles. E como nós estudamos ontem de manhã, e o autor da Epístola aos Hebreus diz, em tudo foi tentado. Porque ser tentado não é pecado, o pecado é ceder à tentação. Como diz o hino, tentado, não ceda, ceder é pecar. Jesus foi tentado em tudo, mas não cedeu. O Espírito Santo conduziu ao deserto e permitiu que lá ele fosse tentado. Não foi Deus que o tentou, porque Deus a ninguém tenta, mas permitiu que ele fosse tentado. E ao final da tentação, então, ele é servido pelos anjos, após todo aquele episódio. Enfim, em termos mais simples, podemos dizer dessa forma. Precisamos que o Espírito Santo traga fruto em nossa vida, porque não podemos nos tornar parecidos com Jesus sem o Espírito. Em outras palavras, 2 coisas precisam acontecer em nossa vida. Qual é a primeira? Que o pecado... Já aconteceu esse? Se não aconteceu, nem vale a pena ir para o segundo. Esse é o primeiro. O pecado precisa ser expulso da nossa vida. Em segundo, o Espírito Santo precisa entrar e nos encher e produzir o seu fruto, o fruto dele em nós. Paulo adverte que o Espírito precisa, Paulo adverte que o fruto precisa do ambiente certo para se desenvolver. Olha, interessante a analogia. Assim, como determinado fruto na natureza. Aí apagou lá. Assim como determinado fruto na natureza não cresce em todo tipo de clima, também o fruto do Espírito não pode se desenvolver numa vida espiritualmente desregrada. Será que uma vida de qualquer maneira pode produzir o fruto do Espírito? Assim como, fazendo analogia, existem árvores, existem frutos que dependem de um ambiente, de um solo, de um clima, temperatura, etc., para se desenvolver. Também, para que o fruto do Espírito seja gerado em nós, um ambiente propício. Todo um cenário precisa ser muito bem preparado. Não pode ser em uma vida espiritualmente desregrada. Mais uma vez, diz Paulo, agora aos Colossenses, capítulo 3, no versículo 5 e também no 12. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Essa expressão natureza terrena, aqui está na King James, nas versões revista e corrigida, é carne. Mortificar a carne. É a natureza terrena, a natureza caída, corrupta. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, o fruto cresce em um clima abençoado, com a abundância do Espírito e a abundância do que mais? Precisamos da palavra, da oração, da adoração, de louvor, de comunhão com o povo de Deus. Também precisamos arrancar as ervas daninhas, para que a semente da palavra crie as raízes que vai originar o fruto. Então, tudo isso é o processo de preparação para a produção do fruto. Para nós começarmos aqui, já 8h40, eu vou elencar as 9 virtudes, mas antes, só importante você entender isso aqui também. Entreguei a minha vida a Jesus, você entregou, o Espírito Santo passa a fazer morada em nós, e alguém pensa assim, será que imediatamente vai haver uma transformação radical?
Em alguns casos, que são mais exceções do que regra, em alguns casos a gente percebe que sim. Mas a maioria a gente entende que é processo. A Bíblia mostra assim. A pessoa acerta, erra, vacila, se conserta, às vezes desanima, precisa ser visitado, novo convertido, fica decepcionado, triste, envergonhado, porque caiu num pecado que outrora praticava e precisa, então, ir lá receber o carinho, o amor dos irmãos, voltar para o convívio, receber ajuda, e vai indo. Então, a operação do Espírito é assim, ela vai progredindo, ela vai evoluindo, ela vai crescendo, indo do coração para fora. Ou seja, do interior para o exterior, da essência da vida para as suas manifestações, ações e palavras. Aí, cabe dizer que essa operação, em que o Espírito está realizando, de dentro para fora, no princípio, muitas coisas que são incompatíveis com a natureza dele, a natureza divina, no princípio, e apenas no princípio. Tá? Porque tem gente que fala que é novo convertido, tem só 30 anos que eu aceitei Jesus. Tem uns que falam que está novo convertido ainda. Não, não é assim não. Mas no princípio, ele vai fazer o quê? Ele vai tolerar muitas coisas que são incompatíveis com a sua natureza divina. Mas logo, pouco a pouco, ataca essas falhas, de modo tão cabal que, não podendo escapar à influência do Espírito, será então ali, paulatinamente, modificada e transformada à imagem de Cristo. Então você tem que entender, às vezes é gerado em nós uma tristeza, e Paulo chama de tristeza segundo Deus. Isso é bom, quando você erra e se entristece, isso é uma tristeza segundo Deus, para você abandonar aquela prática que você fez, que no primeiro momento, iludido pelo engano do pecado, parecia ser só alegria, prazer, mas depois trouxe uma tristeza. É o Espírito Santo dizendo, isto já não é mais compatível com a presença que habita em você. Pecados que você outrora praticava, e lá no automático você não sentia pesar, dor nenhum. Fazia, refazia, programava, articulava para tornar a fazer, e aquilo era muito normal, natural. Porém, depois que a pessoa passa a ser habitada pelo Espírito, o Espírito está não apenas residindo, mas presidindo, ele começa a atacar essas coisas, essas falhas, esses erros, pequenos equívocos, pecadinho, pecado de estimação, e a pessoa vai se constrangendo, gerando aquela tristeza. É o Espírito dizendo, isso não é mais compatível com a nova pessoa que está habitando essa casa. Isso precisa ser arrancado, isso precisa ser tirado, isso precisa ser removido. Isso é erva daninha, isso são impeditivos à geração do meu fruto, precisa ser arrancado da sua vida. Então o Espírito Santo, ele comunica dessa forma dentro de nós, usando muitas vezes a palavra, o pregador prega e o Espírito então vai falando aos corações e atacando aquele erro, aquela falha que está sendo ali confrontada. Isso tudo é a purificação, é a limpeza do terreno para que a semente do Evangelho que ali foi semeada possa frutificar. E esse fruto é este aí, ó. Coloquei aqui não sei que fruta é essa não, mas é essa aí que vocês estão vendo. Você vê que é um fruto só, como se fosse uma mexerica, tangerina, pocã, como preferirem chamar. Mas você está vendo ali, é uma única fruta, mas tem diversos gomos. Você já pegou alguma fruta, a exemplo, uma pocã, que uma está pequena, um dos gomos, e o outro cresceu demais, outra... Houve alguma degeneração ali, está errado. Não deveria ser assim. Tem que crescer de forma equitativa, tem que crescer de forma equiparada, cada gomo com o outro. Assim são as virtudes do fruto do Espírito. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, a fé, mansidão, perdão e domínio próprio. Cada um desses gomos, ou virtudes do fruto, eles devem crescer juntos, simultaneamente, serem gerados ao mesmo tempo pelo Espírito. Agora eu vou, nesses minutos que nos restam, eu vou elencar cada um dos 9, trazer aqui suas etimologias, no original, para a gente poder ampliar e entender melhor o que significa cada um deles, começando pelo amor. No grego, é essa expressão que ali está, já translitero,
ágape, todos nós já ouvimos falar, amor ágape. O que é o amor ágape? Que o Espírito quer produzir, precisa produzir, nós precisamos permitir que ele produza em nós. É o amor fraternal, de irmãos, afeição, boa vontade, amor, benevolência, são algumas traduções, mas a principal delas no grego, o amor de Deus, é a palavra ágape, um amor puro, sem interesse, assim como nós vemos lá no coração da Bíblia, né, o coração do Evangelho, mas de toda a Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo, e esse amor de Deus levou ele a fazer o quê? Deu. O pior ou o melhor? O seu Filho unigênito. É esse amor, um amor sacrificial, um amor que pensa mais no próximo do que em si mesmo, um amor que busca mais o bem alheio do que o seu próprio bem. Paulo vai falar sobre esse amor lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, o amor não suspeita mal, são aquela lista lá, é esse amor de Deus, é um amor puro, verdadeiro, genuíno, não é interesseiro, não é fazendo como quem espera depois receber em troca, é alguém que faz porque está transbordando do amor de Deus. O amor de Deus foi derramado no seu coração e agora está transbordando a ponto de atingir a outros. Está também agora contemplando a outros que estão ao seu redor. Esse é o amor que o Espírito Santo de Deus coloca em nosso coração. Um amor que não quer nada em troca. Assim somos capacitados a cumprir o mandamento de Jesus. Que mandamento foi esse? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. De que maneira? Você acha que você de você mesmo, ou eu de mim mesmo, podemos amar alguém como Jesus nos amou, se o Espírito Santo não produzir este milagre extraordinário dentro de nós? É um milagre, não é, presbítero Jardel? Que o Espírito Santo é um milagre, a ponto de amar alguém como Jesus nos amou. E aí, ele fala que é esse o mandamento que ele nos deu. O segundo, ou a segunda virtude do fruto do Espírito é alegria, ou outra tradução é gozo, é regozijo. O grego é esse, chará. Está ali chará, mas na verdade é kirará. Kirará significa alegria, satisfação, prazer, mas não são prazeres, alegrias momentâneas, circunstanciais, dependentes de situações ao redor, dependendo de como estou alegre, dependendo, não, é aquela alegria, vocês vão se lembrar, da qual o apóstolo Paulo tanto falou, escrevendo a epístola aos Filipenses, estando ele preso, encarcerado, mas uma carta que tinha um tom de alegria, de regozijo, alegrai-vos, estou alegre, estou contente, mas Paulo, olha a circunstância ao seu redor, você está preso, encarcerado, você está privado de liberdade, está sendo caluniado, está sendo difamado, já foi até açoitado, já foi maltratado, e está falando em alegria. Paulo está dizendo, a minha alegria independe do que está fora, em volta, eu estou falando de uma alegria que parte de quem está dentro. Eu era perseguidor, agora sou perseguido, eu era um malfeitor, agora sou um lavado e remido, eu era alguém que criticava os do caminho, agora eu sou um pregoeiro da mensagem do caminho, eu fui comprado, eu fui lavado, eu fui resgatado, eu era o pior de todos os pecadores, nas palavras que ele mesmo se apresenta, eu, o pior de todos os pecadores, tenho o meu nome escrito no livro da vida. Como não ficar alegre? Que razão para estar triste? As circunstâncias ao redor de fato são adversas, mas o que está guardado para mim não tem como comparar com nada que eu estou. Isso me alegra, irmãos. Olhar para o céu, focar no céu, focar em Cristo, olhar para quem está em nós e o que está reservado para nós é o segredo para dissipar toda nuvem de tristeza e nos fazer transbordar da alegria do Espírito. Você deve ter, como eu, experiência de conhecer pessoas que, humanamente falando,
tem tudo, riqueza, bens, posses, aparentemente uma família estruturada, e de repente você não entende, essa pessoa abandona tudo, se desespera a ponto de ir até dar cabo da própria vida. Você diz: meu Deus, tinha tudo, uma riqueza extraordinária, bens, casas, fazia viagens magníficas, e, enfim, tinha um nome, um renome na sociedade, e de repente é tomado por uma nuvem negra de tristeza, depressão e dor. Não estou generalizando aqui, irmãos, estou falando de casos pontuais, pessoas que de repente fazem isso, e você conhece pessoas também, que talvez você vá fazer uma visita no lar da pessoa, e você percebe que, humanamente falando, não tem quase nada, básico do básico para viver, e você acha que você vai visitar quando pensa que não é visitado. A pessoa está falando da alegria de servir a Deus, da satisfação de ser salvo. Oh, meu filho, eu tenho tudo. Você está olhando, tem tudo aonde? Eu não estou vendo. Não, você está olhando para o lugar errado. Eu tenho tudo aqui dentro, eu tenho um céu que me espera. Quando eu abro os olhos, eu vejo privações, vicissitudes, necessidades, mas quando eu fecho os meus olhos, os espirituais são abertos. Eu contemplo o céu pelo lado de dentro, eu vejo as riquezas inefáveis, lá onde o ladrão não pode roubar, lá onde a traça não mina e não corrói, lá o meu tesouro está guardado. Eu tenho razão para me alegrar. É essa alegria que eu estou falando. Só quem tem entende, quem não tem não entende. Agora quem tem entende. Alguém olha para você e diz: é doido, é louco, olha a vida que está passando e tem um sorriso na face, não para de dar glória a Deus e aleluia. É culto de segunda a segunda, e vai alegre e volta alegre. Você não sabe o que eu tenho, você não entende, e eu não tenho como te explicar. Só se você abrir o coração e receber, é que você vai entender. É um milagre, é um milagre. Milagre não se explica, milagre se experimenta. Essa alegria, aleluia, é gozo da graça. Não é algo momentâneo que dependa de circunstâncias. Esta alegria é um bem-estar espiritual, resultado de um relacionamento correto com Deus. É você chamar Deus de paizinho, amigo Espírito Santo. É você sentar lá na sua casa, a cadeira está meio quebra, não quebra, e você bota uma que está do mesmo jeito do lado, e Jesus senta aqui do lado, e de repente você sente que a presença dele está ali. Meu Deus, tem casa tão chique aí que ele não vai, e ele está aqui na minha casa, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Soberano do Universo. Como não se alegrar, irmãos? Aleluia, aleluia. Ai, meu Deus, se não segurar, não termino, né, irmãos? Aleluia. É como eu estou dizendo, quem tem, sabe do que eu estou falando. Quem não tem, impossível ir te explicar. Vou usar etimologia, vou usar o grego, o hebraico, o aramaico, mas não vou conseguir te explicar. Só entende quem tem. Quem tem sabe do que eu estou falando. A alegria do Espírito. A paz. A palavra grega é eirene. Seu significado, estado de tranquilidade nacional. Enfim, tal qual a gente acabou de citar em relação à alegria, a paz é a mesma coisa. É aquela paz que independe da circunstância. O mundo está em guerra, você está em paz. A sua volta é uma situação de caos, de guerra, mas dentro de você tem essa tranquilidade na sua alma, de quem tem a certeza da salvação através de Cristo. Então, a paz aqui ela é muito semelhante, análoga à alegria, também é só quem possui, que entende. A palavra hebraica é o shalom, né? A gente às vezes usa, está cansado de dar paz do Senhor, resolve falar um pouquinho hebraico, diz shalom Adonai, olha que chique. Falou hebraico, shalom Adonai, essa aí, paz do Senhor. Não tem relação com a ausência de problemas, mas é estar bem satisfeito com Deus. A paz é um presente de Deus e quando estamos na presença dEle, experimentamos a verdadeira paz. Aí vamos à próxima tríade, né, que é longanimidade, benignidade e bondade. A primeira tríade basicamente se relaciona mais com a nossa comunhão com Deus, esse amor, essa alegria, essa paz dentro de nós.
Essa próxima tríade, longanimidade, benignidade, bondade, ela vai ser revelada no relacionamento com o próximo. A gente vai ter que manifestar essas virtudes, como resultado do fruto do Espírito, no nosso relacionamento com o irmão e até com quem não é irmão. Longanimidade, a palavra grega, macrotumia. Vou acelerar mais um pouco aqui. Paciência, tolerância, constância, clemência, lentidão aqui em relação a Deus. Quando a gente usa o termo para Deus, que Deus é longânimo, significa lentidão em punir pecados. Mas por que disso? Nós temos duas palavras gregas que são juntadas aqui, né, para dar esta palavra longanimidade, macrotumia. É macros, que traz a ideia de longo, né, macro, grande, distante. E a palavra tumia é de tumos, que significa ira, furor, indignação ou cólera. Então, quando você junta e tem a macrotumia, significa pegar essa ira, o furor, a raiva e afastá-la, mandá-la para longe. Logo, é você ter uma paciência longa. Eu costumo dizer aqui nas aulas, né, aos alunos, que essa palavra ela tem que ser dita assim, longanimidade. É mais ou menos assim, é ter ânimo longo. Teve um que não tinha ânimo tão longo e já foi logo querendo saber, Jesus, é o seguinte, vamos aqui botar os pingos nos i. Quantas vezes eu tenho que perdoar a pessoa? É 7. Achando que estava abafando, eu vou perdoar 7. Achando mesmo que já vou jogar logo lá em cima, que Jesus já vai ficar impressionado, eu vou falar 7. Aí Jesus, 7? Está pouco ainda. 70 vezes 7. Olha aí. Tem que ter longanimidade, né, irmãos? Tem que ter ânimo longo. A pessoa erra, perdoa. Erra, perdoa. Fala que você perdoa. De novo, de novo, de novo, de novo. Longanimidade. Aí você fala, não vou fazer isso não sou bobo. Então Deus é bobo? Responde aí, Deus é bobo? Ele tem longanimidade de você, de mim, de nós. Então toma cuidado. Às vezes você usa uma expressão... Você está falando de uma virtude pertinente a Deus, que Ele está querendo manifestar através da sua vida. Você diz assim, eu não sou nenhum bobo. Você está ofendendo a santidade de Deus. Porque Deus é longânimo com você. Imagina se Ele ouvir e falar, então a partir de hoje eu vou deixar de ser bobo com você também. Até aqui eu vim sendo muito bobão com você, a partir de hoje eu não vou ser mais não. Aí você vai ver o que você arrumou. Dessa maneira, vemos que a palavra longanimidade, né, macrotumia, se refere à pessoa que possui a virtude de ser tardio em irar-se, demorar muito a chegar a irritar-se, não é? Ela tem esse controle. Isso é um milagre também gerado pelo Espírito. É impossível a carne, isso não é obra da carne, nem jamais seria. Benignidade. Querestotes, significa bondade moral, integridade, significa amabilidade, afetuosidade, gentileza, delicadeza, suavidade, ser uma pessoa cortês, branda, carinhosa, meiga, ternura, veja, né, as implicações aqui, dócil, no modo de tratar. Como eu disse, essa tríade lida com um relacionamento interpessoal, ser longânimo, ser benigno, ser paciente, ser respeitoso, ser ali, meigo, dócil, carinhoso, terno, na forma de tratar. A bondade é quase que uma irmã gêmea da benignidade. Apesar do termo grego ser bem diferente, agatossune, seria também integridade, retidão de coração e vida, bondade e gentileza. Costumamos dizer que significa... A bondade seria a benignidade posta em prática, não é? É a generosidade de servir aos outros, é a boa vontade para com os outros, é o hábito de fazer o bem, o estilo de vida é fazer o bem. Bondade é a gentileza colocada em prática, é manifestar amabilidade, ternura, compaixão, brandura. Quando essas virtudes, irmãos, se revelam na vida de uma pessoa, o ímpio vê Deus na vida dessa pessoa. Principalmente se a vida pregressa dessa pessoa nada tinha a ver com essas virtudes. Imagina que a pessoa fosse lá o tal do pavio curto, né? Como diz no popular, agora é longânimo. Meu Deus, que obra linda que Deus fez na vida dele. Era uma pessoa má, ruim, de índole má,
tinha prazer em fazer o mal, agora é benigno, é bondosa. Alguém vai olhar e vai dizer, só Deus mesmo na vida dele, Deus fez uma obra tremenda. Nem sempre o ímpio aí vai dizer que você é de Deus, porque você dá rajada de língua estranha, sapateia, relampeia, pega fogo. Mas quando você mostra essas virtudes do fruto do Espírito no seu relacionamento com o seu vizinho, com o seu próximo, com um colega de trabalho e assim por diante, então Deus se revela através da sua vida, o caráter de Deus é revelado. Vamos à última tríade. Pistes, fidelidade, que pode ser traduzido também por fé, convicção da verdade de algo, confiança, fervor santo, nascido da fé e unido com ela. Então aqui nós temos fidelidade, lealdade, é o caráter de alguém em quem se pode confiar, é a fidelidade dele para com Deus, mas é alguém em que as pessoas veem nele também uma pessoa fiel, confiável, que ele pode compartilhar algo, quem sabe um segredo, uma dificuldade, e confiar nessa pessoa porque ela é fiel a Deus e também àqueles que nela têm depositado confiança, como um amigo, como um servo de Deus. Mansidão, a gente consegue identificar bem, né, na prática, esta virtude do grego praotes ou praotis, também está ali gentileza, docilidade, humildade, brandura, cortesia, amabilidade, ter discrição, não fazer alarde, é uma pessoa contida, uma pessoa mansa, é uma pessoa que não se irrita também facilmente, como Moisés, lá na sua época. O que a Bíblia diz de Moisés? Qual era a virtude de Moisés que a Bíblia diz? Moisés, na sua época, ele era o homem mais manso da terra. Aí Deus falou, vem cá você, o mais manso da terra. Você vai liderar 3 milhões de pessoas que vai murmurar todo dia 40 anos. E aí? É manso ou não é? E quando Deus chegar e falar, Moisés, sai que eu vou matar esse povo. Aí Moisés, mata não. Eu aguento mais um bocadinho, eu levo eles mais um pouquinho. Tipo assim, um pastor Elias. Irmãos, o Moisés era o mais manso da terra. Olha aí. Mas chegou a época que Deus substituiu lá o Moisés pelo Josué. Josué não era manso, não. Josué era diferente. Mas nós temos que ter essa qualidade, essa virtude, a mansidão. E, finalmente, domínio próprio, autocontrole, né? Autodomínio. Grego é este, egkratia, ou egkrateia, que significa autocontrole. Virtude de alguém que domina seus desejos e paixões, especialmente seus apetites sensuais. Esta palavra ali, ela lida com controle e domínio, mas ela está vinculada principalmente a controlar-se no que tange aí a desejos sensuais, apetites sensuais. Então, quem é dominado pelo Espírito e permite que o Espírito nele gere o seu fruto, é uma pessoa que tem isso aí, egkratia. Ou seja, domínio próprio, autocontrole, domínio dos próprios desejos e apetites. Finalizo aqui com mais 2 ou 3 slides. Nosso maior desafio não é lutar contra o que está ao nosso redor, mas o nosso maior desafio é ceder ao Espírito Santo o controle sobre nossa língua, pensamentos, desejos, paixões. Esse é o nosso maior desafio, é abrir mão do controle de tudo isso, dos meus pensamentos, sentimento, vontade, e colocar tudo sob o domínio do Espírito Santo. A nossa maior guerra é conosco mesmo, portanto. Lembremos que o pano de fundo dos ensinos desse capítulo é a intensa luta entre a carne e o Espírito. O Espírito abomina os desejos da carne, e a carne, por sua vez, rejeita o caminho em que o Espírito nos conduz. Então, por aqui a gente consegue saber se uma pessoa está sendo dominada pela carne ou pelo Espírito. Fruto do Espírito é o bem que nos faz vencer o mal. É o resultado natural de uma nova vida, uma vida regenerada, uma vida que reflete o novo nascimento, ou seja, é a vida do Espírito em nós. Eu encerro aqui esta sequência de obras da carne e fruto do Espírito. Na semana que vem ainda
permitindo o Senhor, falaremos. Já terminamos a sequência de obras da carne e fruto do Espírito, mas continuaremos dentro das ações do Espírito na vida do crente. Eu vou dizer assim, não vou dar spoiler não, né? Na segunda-feira que vem você volta, mas a gente vai continuar falando sobre o Espírito Santo e suas ações na vida do crente. Eu tenho certeza que tal qual tem sido abençoado essas 3 semanas, a próxima também será. Vamos nos colocar sobre os pés, irmãos?